É uma paixão? É uma paixão. Mas é uma paixão muito controversa, porque ela traz alguns problemas na hora da extração. Mas se você souber direitinho como ajustar, você consegue com a Chemex uma extração limpa, cheia de sabor. Que de vez em quando é bom fazer um café na Chemex, porque ela parece uma peça de decoração, além de fazer um bom café. As diferenças na Chemex começam pelo filtro, que é uma camada bem grossa de papel e um papel bem grandão. Na verdade, é um grande quadrado para esse tamanho de Chemex, ela tem dois tamanhos. Esse aqui é o primeiro, o original, que foi feito lá em 1942, na Alemanha. Apesar da gente ver sempre em séries americanas como Friends, ou em alguns filmes, mesmo como Interstellar, sei lá, o pessoal gosta de usar e colocar nos sets, enfim. Ela tem esse filtro, que é um papel, além de ser bem grosso, é um grande quadradão. Isso aqui cria um certo problema para algumas pessoas na hora de fazer. Não dá para você botar de uma forma, sei lá, compensada, você não vai abrir e botar assim. Então ele vai ficar desigual nas camadas. Você vai pegar ele dobradinho assim, e aqui uma folhinha para um lado, vai deixar essas 3 folhas para o outro aqui. Vai fazer a extração desigual? Tem um potencial de, mas não é um problema, faz parte do design dela, foi para isso que ela foi pensada, para esse tipo de extração. E aqui ela ajuda no seguinte, como a gente fala de uma peça de vidro única, tem um grande problema, ela é lisa. E se o filtro fica completamente grudado na parede do porta-filtro, ou no caso da Chemex, ele causa uma resistência muito grande atrasando a extração. Então, para compensar isso, no design dela já tem esse pescoço aqui, que é um pescoço que, além de bonito para servir, ele tem essa função de deixar a passagem de ar para conseguir fazer a extração sem grudar. E nesse papel aqui a gente vai botar a divisão com mais fino para trás e mais grossinho para frente. Por quê? Isso vai impedir que o papel entre aqui. Como ele é mais grosso aqui, ele vai ter mais dificuldade de só entrar. Se você colocar do outro jeito, tem uma grande chance do papel grudar aqui e aí você vai ter um vácuo criado, vai estar dificultando a sua extração. Então, esse é o jeito certo de colocar o papel da Chemex. Por quê? Aqui atrás a gente vai ter o papel mais fino grudado todo na parede, que já vai trazer uma certa resistência a mais para a extração. E aqui na frente a gente vai ter uma passagem de ar, mas que vai estar protegida por uma camada de papel maior. E isso vai fazer o quê? Com que facilite e não entupa o seu filtro. Vamos começar a extração? Aqui eu vou usar as mesmas proporções que eu uso quando eu vou fazer a V60. Aqui, esquentou e a gente vai tirar essa água daqui. Só jogar. Deixa descer, o filtro não vai cair. Vê que o filtro fica bem grudadinho. 30 gramas de café para 500 ml de água. Sim, isso aqui é um café para tomar devagar, com mais alguém. Você não vai tomar 500 ml de café de uma vez só, não faça isso. Se a gente colocou 30 gramas de café, a gente vai usar 2 para 1, 3 para 1 para a proporção do blooming. Então vai ser, por exemplo, 30 gramas de café, 60 gramas de água ou 90 gramas de água. E a gente vai deixar esse blooming na Chemex por pelo menos 45 segundos. Vamos dar uma mexidinha para poder ela ficar mais homogênea na extração, pegar todos os grãozinhos e esperar os 45 segundos. Aqui eu já dei o start da balança, vocês não viram? Muita gente acaba tentando compensar a extração mais demorada da Chemex fazendo o quê? Engrossando na moagem. Um pequeno problema. A chance de subextrair é muito grande. Você está extraindo uma mesma quantidade de café e água com uma superfície maior. Então você vai ter menos extração da parte de dentro ali do seu grão. Então, quando você extrai em métodos diferentes, você pode esperar resultados diferentes. E essa é a graça de fazer métodos diferentes. Então, não siga como uma regra irrefutável um tempo específico de extração ou uma moagem específica. E
definitivamente, não tenha medo do tempo. Um tempo muito curto, um tempo muito longo, a gente vai entender como a nossa extração vai se comportar. Se ela ficou boa com 3 minutos e meio, ótimo. Se ela ficou boa com 5 minutos, ótimo. Se ela ficou boa com 12 minutos, existem extrações de 12 minutos, ótimo também. Desde que ela fique do seu agrado. Ah, demorando? Tá. Mas ela segue extraindo ali de uma forma constante. Como é que eu vou tirar esse daqui agora? É linda, né? Sem brincadeira, eu travei aqui pra vocês verem. Foram 8 minutos de extração. 8 minutos de extração. Oito minutos e 39 segundos de extração. Meio adiante? Depende. Você tá na pressa? Não é um bom método. Você tá a fim de esperar? É um bom método. Cafezão. Esse é um café bem simples. É um café que eu gosto de usar quando eu vou fazer métodos que eu não faço há muito tempo, ou que eu vou fazer métodos novos para poder testar, porque é um café com notas simples. Rapadura, chocolate. Dá pra ver o equilíbrio de uma forma mais fácil. Se você vai fazer um café num método novo, não pega um frutadão, um super ácido, nada disso. Porque você vai ter dificuldade de entender se você conseguiu fazer ali uma boa extração ou não, se você entendeu o método ou não. Depois que você entende o método, ou se reaproxima do método, se for um caso de um método que você tem muito tempo sem fazer, como era a Chemex pra mim, é melhor seguir para um café mais básico, mais fácil de você perceber as notas. Zero amargor. Uma extração de 8 minutos. Zero amargor. Eu sei que esse é o medo de muitos de vocês, mas subextração, que ela pode trazer tanto amargor, ou um amargor até um pouco pior que um amargor de sobreextração, que é de uma extração maior. Não tenham medo. Alguns métodos eles foram feitos para tirar um café mais calmo. São métodos que você vai se beneficiar de tempos maiores. Como a gente estava falando antes, a Chemex ela tem aquele filtro gigante, aquele filtro grosso, o papel é grosso por si só, e você tem 3 camadas de um lado e uma camada totalmente grudada numa parede de vidro do outro lado. Então, ela traz uma resistência de passagem de água pela cama do café pra jarra muito grande. Mas isso ajuda a trazer uma xícara mais limpa. Tanto limpa de sem micropozinhos ou coisa assim, que às vezes desce e tudo bem, como com menos óleos. Você vê que quase não tem óleos na superfície desse café. Deixa eu mostrar se você consegue ver. Ó, quase não tem óleo na superfície do café. Tem, mas é bem pouquinho, dá pra ver melhor que na xícara, viu? Vai se beneficiar de cafés, por exemplo, com um dulçor um pouco maior. Então, não recomendo fazer um café com muitas notas de nibs, de cacau, de chocolate meio amargo, que são notas já mais amarguinhas. Se você acha que amargor nenhum te agrada, evita fazer esse tipo de café nesse tipo de método. Mas se você acha que um amargor é bom, deixe ele bem equilibrado, é só ajustar e vai ser feliz também. Vai fazer o café na sua Chemex ou em qualquer outro método. É um método barato? Não. É um método tranquilo? Fácil? Não exatamente. Tem seus truques. Então, não considere ter uma Chemex como a sua primeira cafeteira. Cafeteira? Cafeteira, né? É um negócio só, dá pra chamar de cafeteira. Não sei. A Chemex ela é um método para você ter depois de um tempo.
É isso.